E apenas uma mulher foi eleita entre os 8 deputados federais que vão compor a Câmara Federal a partir do ano que vem. É a professora Rosa Neide, do PT. Ela já foi secretária estadual de Educação durante aproximadamente 3 anos e também secretária adjunta de Educação. Isso no período de 2007 a 2014. E a deputada federal eleita é a nossa entrevistada de hoje, aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio-Dia. Deputada, na Câmara Federal, o foco da senhora continua sendo a educação. Com certeza. A educação é minha vida inteira, minha história, né? O que é que a senhora pretende propor enquanto deputada federal? Veja bem, nós temos hoje um Plano Nacional de Educação aprovado, como a gente tem o estadual e temos os municipais. Então, o Plano Nacional hoje eu posso dizer que é um plano guardado na gaveta, né? Nós aprovamos um plano que foi discutido em todos os âmbitos do país, mas ele ainda não está, de fato, em execução no país. E não tiraram da gaveta ainda por quê? Falta dinheiro? Acho que os 2 últimos anos Falta do dinheiro governo ou vontade Temer, política? eu acho que faltou vontade política de se colocar efetivamente o plano em execução e eu estou lá inicialmente já para esta cobrança. E se esse plano entrar em vigor, o que é que muda na educação? Tem 20 metas bem definidas que foram aprovadas no contexto nacional e a última meta, que é a meta 20, que é para dar sustentação às demais, fala do financiamento da educação. E a gente sabe que os estados todos e os municípios têm muita dificuldade hoje em fazer um projeto mais ousado, um projeto que a população precise, um projeto que atrai o estudante para a escola. Então, por isso, o financiamento tem que ser discutido, tem que ser colocado como está no plano para que o Brasil possa realmente colocar a educação na sua agenda. E a educação hoje, por exemplo, aqui em Mato Grosso, é a secretaria que tem o maior número de servidores e também não poderia ser diferente. O problema é que praticamente quase que todo o orçamento é consumido com o pagamento de salários. Sobra pouco para investimento. Sobra muito pouco. Então, em torno de 90% é investido em pagamento. E o salário não é aquilo que se espera ainda, né? Eu acho que o salário de Mato Grosso é um salário que evoluiu bastante, mas ainda não é o desejável. Mas nós temos para investimento. O governo atual fala que é um dos melhores do país. Esse salário foi aprovado em 2013, eu era secretária da pasta à época, e o atual governo veio mantendo o salário, com alguma dificuldade com o RGA, mas veio mantendo, e o salário, que é a lei da dobra de compra dos trabalhadores de ensino, é conquistado em novembro de 2013. E isso dá uma determinada tranquilidade aos trabalhadores da educação, mas a gente precisa avançar mais. E nesse sentido, você tira todo o valor do investimento. Nós precisamos de recursos para que a escola seja realmente atrativa aos nossos estudantes. E como fazer para ter um pouco mais de dinheiro para se aplicar na área da educação? Veja bem, o Plano Nacional de Educação, ele propôs 10% do PIB para a educação. E a gente sabe, para colocar 10% do PIB, você tem que apontar de onde vai ser retirado o dinheiro. Então, assim, a questão dos royalties do petróleo, que foi colocado, mas o governo Temer, ele acabou vendendo parte, o pré-sal não correspondeu àquilo que estava previsto no plano. Mato Grosso tem toda a discussão, a televisão acabou de mostrar, vocês acabaram de mostrar essa polêmica já da discussão da taxação do agronegócio. Qual que é a posição da senhora sobre isso? A minha posição é que, inclusive a Lei Candir, será um momento de discutir. Nós temos que revisitar antigos conceitos, né? O Brasil taxa no investimento, o Brasil não taxa no lucro. Então, os países mais desenvolvidos do mundo taxam o lucro. Então, nós temos que ver onde está o lucro da economia brasileira e o que deve ser taxado. Não estou aqui... A senhora está falando aí de grandes fortunas também? Do que se produz mais neste país. Por exemplo, se eu compro um pão, eu pago imposto sobre ele. Mas se eu tenho uma riqueza acumulada, eu não pago sobre ela, né? Ou eu pago a mesma coisa que uma pessoa que ganha um salário mínimo paga sobre o produto do consumo. Então, é nesse sentido que eu acho que o país tem que revisitar, os estados têm que revisitar os conceitos. A senhora fala da Lei Candir. Agora, nessa questão da taxação do agronegócio, tem também aí um outro enfoque. A Lei Candir é para os produtos que são exportados. Sim. E aqui tem uma parcela, né, um percentual dessa produção que fica no mercado interno. E aí isso não pode ser taxado? Não, eu vejo que tudo isso, tudo que for em prol das políticas públicas, nós temos que chamar a sociedade para essa discussão. Acho que os governadores eleitos, nosso governador de Mato Grosso, vai conduzir esse estado convidando a sociedade a conversar sobre isso. Há assuntos que parece que não se pode falar aqui no estado. Mas eu acho assim, os grãos, a exportação... Um deles é esse aí, de taxação do agronegócio.
Mas assim, o equilíbrio da balança comercial brasileiro passa pelos nossos produtos, que é fundamental. E a gente não pode deixar de apoiar. Mas nós temos que sentar e conversar. Tudo que se rende, produz nesse estado tem que estar também à disposição das políticas públicas para o governo poder trabalhar. Deputada, falando aí sobre essa eleição aí para a Câmara Federal. 4 deputados federais tentaram se reeleger. Só um conseguiu ter sucesso. Este que conseguiu ter sucesso, o deputado Carlos Bezerra, ele lamentou que os outros deputados com mais experiência acabaram não se reelegendo e que aí o seguinte, ele falou que a Câmara Federal pode ter muito cacareco. Por quê? Porque quem estava lá não conseguiu se reeleger? É essa a interpretação que nós devemos dar ou não? Olha, o deputado Bezerra... Acho que ele foi infeliz, não foi, deputado? É uma pessoa com bastante experiência na política, né? Tem suas observações, mas eu vejo assim, a população acompanha o trabalho do deputado, da deputada, eu espero, coloco o meu mandato para que a população realmente acompanhe, para que no final de 4 anos eu possa realmente ter uma avaliação daquilo que eu fiz. E a determinadas falas, né, cada um tem que justificar da forma que entendeu e que está dizendo. Eu acho que deputado tem que representar o povo, trabalhar pelo povo e ser cobrado pelo povo. Deputada, na avaliação da senhora, qual foi a mensagem que o eleitor deixou nas urnas aí no dia 7 de outubro? Eu sempre digo que o eleitor vota com a sua verdade. Nem que essa verdade não seja compreendida no momento e no momento seguinte a verdade pode ser modificada. Mas há um sentimento de que deve haver mudanças na condução das políticas públicas, especialmente do parlamento brasileiro, né? Há uma indicação para isso. Eu espero que as mulheres ocupem o espaço, quero ser uma mulher a serviço das demais companheiras e que a gente possa avançar bastante nesse novo recado que as urnas estão dando a todos nós que fomos eleitos. Nessa questão aí da mulher, o que é que seria mais importante hoje ser defendido no parlamento? Veja bem, nós somos 51% da população, né? E aqui hoje nós elegemos 15% de deputadas. Das 513 cadeiras, nós elegemos 71, né? Aqui no Mato Grosso só uma. Então, assim, historicamente nós somos fora do contexto de decisão política. E nesse momento é empoderar a mulher, é mostrar para a mulher que a mulher é capaz. E mostrar para os homens que são parceiros a importância de apoiar as mulheres para que a gente em conjunto avance. No Brasil. Eu acho que não é que tem homens e mulheres que devem disputar espaço. Os humanos devem ser representados. E como somos 51% da população, devemos ter nosso espaço e vou fazer muito esforço para que mais mulheres ocupem esse espaço na política. Deputada, segundo turno da eleição presidencial. De um lado, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula, recebe-se muitas críticas, o PT recebe muitas críticas pelos governos anteriores, pela corrupção. De outro lado, o adversário de Fernando Haddad é o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que é identificado aí com propostas polêmicas, alguns dizem que falam até em fascismo, em direitismo. Então, 2 candidatos aí que sobraram para o eleitor brasileiro. Como educadora, como pensadora, como que a senhora avalia essas opções que sobraram para o eleitor do país? Veja bem, eu sou petista de origem, 32 anos filiado ao Partido dos Trabalhadores, e gostaria nesse momento ver os 2 projetos em discussão. São 2 projetos, né? Um liderado pelo Jair Bolsonaro e outro por Fernando Haddad. Então, se a gente puder ver os debates, se a gente puder ver os 2 candidatos disputando ideias, aí eu acho que convém a população brasileira votar da melhor forma. Eu estou muito preocupada, porque se não houver debate, como é que a população se define, né? E eu vejo o candidato Haddad hoje não é o candidato do Partido dos Trabalhadores, é o candidato de uma frente democrática, né? Vários partidos apoiando, pessoas, né, que pensam num país democrático. E eu acho que o antigo na política aqui é Jair Bolsonaro. Ele tem 28 anos de mandato, ele só votou contra os trabalhadores, ele votou a favor de coisas muito polêmicas no país, que não agrada a democracia. Então eu voto em Haddad por ser petista, voto em Haddad por ser professora como ele, voto em Haddad porque penso que ele é o melhor nesse momento para a democracia brasileira. Deputado, agora olhando na imprensa aí as declarações dos 2 candidatos, não se vê proposta alguma, se vê crítica, crítica e mais crítica.
Com certeza. Complicado, não é? Muito complicado. Isso não é bom para a população. Não tem proposta nem de um lado nem do outro. Não, tem proposta. Eu gostaria que os dois debatessem para mostrar os projetos. Né? Sem debate não se conhece os projetos. Eu conheço o projeto de Haddad porque eu fui 2 vezes discutir com ele ainda esse mês sobre o plano de governo, que está à disposição na mídia. Mas a gente precisa de debate e você tem razão. Sem proposta, a população fica na dúvida na hora do voto. Por isso, debate para que a gente decida. Deputada, muito obrigado pela presença, pelas informações e parabéns aí pela vitória. Muito obrigada, o espaço muito importante. Eu gostaria realmente de deixar o meu mandato para ser avaliado pela população e quero prestar conta sempre do que estou fazendo.